O magnata arrogante sofre a maior humilhação pública quando o motor de R1 milhão de seu carro de luxo falha de forma estranha na Avenida Paulista. Ele tenta expulsar um garoto de rua de 19 anos que oferece ajuda, mas o rapaz insiste e, com apenas uma chave de fenda, faz algo impossível diante das câmeras dos transeuntes. O motor volta a funcionar, mas o bilionário fica estático ao notar um detalhe específico no rosto do jovem que muda tudo. Ele cai de joelhos no meio da rua, implorando uma chance que o dinheiro não pode comprar. A ponta da caneta esmaga o papel com uma violência controlada, riscando o número que acabara de ser proposto. O café expresso da copa esfriou na borda da mesa de vidro, deixando um círculo translúcido e um gosto amargo de grão queimado na boca. Ao redor, o silêncio do escritório no 20º andar é absoluto, rompido apenas pelo som surdo do ar-condicionado central, lutando contra o calor asfixiante de São Paulo. Eduardo olha para o relógio de pulso, o ponteiro dos segundos cortando o tempo com uma precisão irritante. 9 da manhã. A reunião com os japoneses começa em 30 minutos e o trânsito na marginal é um pesadelo anunciado pelos aplicativos no celular, que vibram incessantemente sobre o couro polido da mesa. Senhor, o carro está na portaria. Eduardo nem levanta os olhos do documento. A voz do motorista através do interfone é ruidosa, cheia de estática soando plebeia. Desce, agora. Não vou repetir. Ele encerra a ligação com um golpe seco. O cheiro de tinta fresca e carpete novo invade as narinas, um perfume de poder que costumava acalmá-lo, mas hoje apenas revira o estômago. A foto de Arthur em cima da mesa de mogno parece encarar o pai, o sorriso congelado no tempo, acusando-o de algo indizível. Eduardo vira a foto de face para baixo. O vidro frio encosta na pele dos dedos, um choque térmico que percorre o braço. Ele se levanta, ajeita o nó da gravata de seda italiana, sentindo o tecido apertar a garganta como uma lembrança de que ele precisa engolir o mundo antes que o mundo o engula. Os sapatos de verniz fazem um clique-clique ritmado no corredor, um som de metralhadora cadenciada contra o silêncio dos subordinados que se curvam em passagem rápida, evitando contato visual. Eles são sombras, objetos, ineficiência pura. No elevador, o espelhamento mostra um homem impecável, terno cinza chumbo sem um fio fora do lugar, mas os olhos são fundos, escuros, rodopiando em um cansaço que o sono não cura. O painel digital desce os andares. 20, 15, 10. A cada número, a temperatura parece subir, a claustrofobia da caixa de metal apertando o peito. Quando as portas se abrem para o vão térreo, o ar úmido da cidade estoura contra ele, pegajoso, carregado de poeira e monóxido de carbono. O motorista está debruçado sobre a porta do Mercedes preto, um gigante brilhante estacionado em fila dupla, bloqueando o fluxo da entrada. O senhor vai ter que entrar pela outra porta, patrão. O acesso principal está lotado de entregue. Eu não entro pela outra porta, Marcos. Eu entrei por essa porta há 10 anos e entro por essa hoje. Abre. Eduardo desliza para o banco de couro climatizado. O ambiente interno é um santuário, frio e silencioso, isolando o calor de 35 graus lá fora. Ele puxa a pasta, abre o laptop e começa a digitar, ignorando o motorista que se contorce para conseguir uma lacuna no trânsito caótico da Avenida Brasil. O carro arranca com um solavanco, um movimento bruto que faz o café derramar um pouco na tampa de plástico. Eduardo estremece, a mandíbula travando. Cuidado, esse carro vale mais que a vida da sua família. Desculpa, senhor, é aquele caminhão de gás. Não me dê desculpas, me dê velocidade. Tenho um negócio de $2 milhões em 15 minutos e não vou perder por causa da sua incompetência em dirigir. O motorista engole seco, o pescoço corando no retrovisor. Eduardo volta à tela do computador, mas as letras dançam. O cheiro de café derramado se mistura com o aroma de couro novo, criando um ácido enjoativo. O celular vibra de novo. Otávio. Fala. Edu, você atrasado? Os japoneses estão no salão. Parecem formigas excitadas. Estou chegando. Segure as pontas. E se aquele imbecil tentar vender o contrato de exclusividade sem eu estar lá, você demite ele na hora. Relaxe. O dinheiro cega todo mundo. Mas vem logo, esse cheiro de Tóquio tá me dando dor de cabeça. A chamada cai. Eduardo esfrega as têmporas. A dor de cabeça é dele. Uma pressão constante atrás dos olhos que nem a morfina suave do poder consegue mais cortar. O carro vira na Brigadeiro Faria Lima. O sol da manhã bate diretamente no vidro, forçando Eduardo a baixar a pala solar com um clique agressivo. Lá fora, a cidade é uma ferida aberta.
Prédios cinzentos, viadutos sujos e um oceano de metal se movendo em câmera lenta. Ele vê um motoboy furar o sinal vermelho, arriscando a vida por um pagamento de fome e sente nojo. Uma repulsa física por essa desorganização, por essa falta de ordem, por pessoas que não entendem que o tempo é o único ativo real. Senhor, melhor a gente pegar a Paulista agora, senão... Faz o que tem que fazer. Só me leve lá. O Mercedes entra na Avenida Paulista. O asfalto recentemente recapeado faz o carro deslizar. Um barco sedoso em um mar de turbulência. Eduardo aprecia a suspensão ativa anulando as imperfeições do mundo. Ele se sente um deus dentro daquela cápsula blindada. Mas o relógio marca 9h20. O prazo está queimando. O suor frio começa a descer pela coluna, manchando a camisa de algodão egípcio por baixo do terno. Ele fecha o laptop com um baque. A leitura do contrato não adianta mais se ele não estiver lá para assinar. O trânsito de repente morre. Não um engarrafamento lento, mas uma parada total. As lanternas vermelhas acendem à frente como olhos demoníacos em um túnel escuro. O som de buzinas começa, um coro de desespero grotesco que penetra o isolamento acústico do carro, abafado, mas insistente. O que foi? Por que paramos? A voz sai mais aguda do que ele gostaria. Foi um acidente lá na frente, doutor. Um ônibus bateu num Fusca. Tá tudo interditado. Muda de faixa. Vai pelo corredor. Não consigo, senhor. Estão todos bloqueados. Eduardo olha para o relógio. 9h28. O ponteiro dos segundos zomba dele. A reunião começa. O contrato escorrega pelos dedos. O reflexo de Arthur na janela, superposto ao caos lá fora, pisca. Ele bate a mão no painel da porta. O couro macio amortecendo a raiva, mas não aliviando a pressão no peito. Anda. Anda, seu merda. Vai pela calçada se precisar. Eu sou o Eduardo Monteiro. Ninguém me faz esperar. O motorista pisa fundo no acelerador, tentando forçar uma fresta minúscula entre um táxi e uma van. O motor ruge, um gemido de besta de carga sendo chicoteada. O carro balança, deslizando para o lado. O metal roça no para-choque do táxi. Um som agudo de dentes rangendo. Eduardo grita, uma reação visceral ao arranhão na pintura de seu império ambulante. Para! Para o carro! O motor freia brusco. O silêncio volta, pesado, carregado de eletricidade estática. Eduardo ofega, olhando para o arranhão na porta lateral. Parece uma cicatriz. Uma falha. Como a vida dele. Lá fora, o caos da cidade continua a ferver, zombando da sua tentativa de controle. Ele olha para o tempo digital. 9h30. Atrasado. O primeiro atraso em 10 anos. O suor agora banha o rosto, frio e pegajoso. Ele olha para o vidro, esperando ver uma saída, mas vê apenas a multidão passando indiferente, e o motorista com os olhos baixos, apavorado, esperando o corte final. Eduardo abre a porta do carro. O russo da cidade explode dentro da cabine, avassalador. O cheiro de escapamento, poeira e suor humano invade o espaço sagrado dele. Ele pisca, cegado pela luz, sentindo o chão de cimento tremer sob a sola de seu sapato caro. Algo está errado com o motor. Uma falha irônica. A máquina perfeita engasgando no meio da sujeira que ele despreza. O motor do Mercedes morreu. Nem um sussurro, apenas um estertor eletrônico e o silêncio mortal de cientos de mil-reais em parcelas se transformando em sucata no meio da faixa da esquerda da Paulista. O suor frio descia pela coluna de Eduardo, colando a camisa de algodão egípcio ao corpo, um desconforto físico menor comparado ao aperto no peito. Faltavam 18 minutos para a reunião com a diretoria do Banco Central. 18 minutos para assinar o contrato que salvaria o trimestre e o impediria de ouvir Otávio cochichando no corredor sobre incompetência. Lá fora, o caos era visceral. Buzinas ecoando como um grito de guerra dissonante. O cheiro de escapamento misturado ao vapor de comida de rua que subia das bocas de lobo com o calor asfixiante de novembro. Através do vidro blindado, o mundo parecia um aquário cheio de peixes brigando por farelo. Eduardo girou a chave outra vez, o punho da mão direita tão branco quanto a camisa. Nada. O painel acendeu, uma floresta de luzes de alerta piscando em zombaria vermelha e laranja. Algo na injeção eletrônica. Aquilo era impossível. Era um carro alemão. Perfeito, impecável, não uma carroça das ganas. Uma batida no vidro. Eduardo ignorou, focado no ponteiro do relógio que parecia acelerar. Outra batida, mais insistente, acompanhada de um rosto colado no vidro. Ele baixou o vidro com um toque impaciente, pronto para destravar o sistema de segurança. Pisa na embreagem e tenta dar a partida de novo, moço, mas com o pé fundo.
O rosto que o encarava era jovem, sujo de graxa, mas com olhos desprovidos de qualquer subserviência. Um menino. Uma criança de periferia tocando em um milindro da engenharia automotiva. Afaste-se do carro. Eduardo estufou o peito, a mão esquerda tremendo levemente ao ajustar o relógio suíço no pulso. Eu chamei o guincho da concessionária. Guincho chega em 2 horas nesse trânsito, tio. É o sensor de borboleta, eu tô ouvindo o chiado. Se deixar afogar vai ter que limpar o bico injetor todo. O menino já estava com as mãos no capô, sem permissão. O sangue subiu ao rosto de Eduardo, uma onda de calor que nada tinha a ver com o sol. Aquilo era uma afronta. O cheiro de óleo diesel queimado vindo da rua era nauseante, invadindo o santuário climatizado do carro. Tire suas mãos sujas da lataria antes que eu chame a polícia. Relaxa, é só tinta. O rapaz riu, um som seco e sem graça, desviando o olhar para o engarrafamento. Vamos fazer um trato. Eu ligo esse troço em 15 minutos. Se eu conseguir, o senhor paga o quanto vale a minha mão de obra agora. Se eu não conseguir, bem, aí o senhor me paga um guincho para carregar eu e minha bicicleta até lá na penha. O senhor parece ser um homem que gosta de apostas. Eduardo olhou para o relógio. 15 minutos. Se funcionasse, ele chegaria a tempo. Se falhasse, o garoto pagava o preço. O orgulho gritava para mandar ele às favas, mas o pragmatismo frio do empresário calculou o risco. A falha fatal dele, a arrogância, não deixava ver o talento, apenas a ousadia. 2 minutos, Eduardo corrigiu, cruzando os braços para não demonstrar que as palmas das mãos estavam suadas. E se você arranhar 1 único milímetro desse esmalte, eu processo você até a sua 4ª geração. Fechado. O garoto nem olhou para ele. Ele foi para a frente, puxou um kit de ferramentas de uma mochila que parecia feita de retalhos de pneu. Eduardo observou, horrorizado e fascinado, enquanto o menino conectava um fio direto na bateria, ignorando a complexidade do sistema de gerenciamento do motor. A tecnologia suja contra a tecnologia limpa. A buzina atrás deles aumentou, um motorista de caminhão xingando em linguagem de sinais por causa da obstrução. O garoto não ligava. Ele estava concentrado, a mão deslizando com uma intimidade que Eduardo não via desde Arthur brincando com aqueles motores de radiocontrole. O estômago de Eduardo deu um nó. Uma recordação repentina e dolorosa do cheiro de lubrificante e do sorriso gapodo do filho. Ele abafou a sensação com mais raiva, apertando os dentes até rangerem. 5 minutos. Eduardo berrou, a voz falhando no meio da buzinação. 3. O garoto retrucou, dando um nó num fio nu e isolando com fita crepe preta. Comum. Fita crepe comum num carro de 7 dígitos. Ele voltou para dentro do carro, o macacão sujo arrastando pelo estofimento de couro bege. Eduardo grunhiu, pronto para expulsá-lo, mas o garoto pisou fundo no pedal e girou a chave. O motor rugiu. Não um engasgo, mas um rugido gutural, poderoso e constante. O cheiro de combustível queimou por um segundo e sumiu, substituído pelo som suave da eficiência alemã restaurada. O silêncio na rua foi absoluto por 2 segundos. Depois, um estrondo de aplausos e o som de dezenas de notificações de celular disparando ao redor. Eduardo percebeu tarde demais as lentes apontadas para ele. Para sua cara de confusão. Para a sujeira no banco do passageiro onde o garoto estava sentado, sorrindo com dentes brancos e confiantes. Faltam 7 minutos, o garoto disse, descendo do carro e limpando as mãos na calça jeans, manchando o tecido azul escuro com negro de carvão. O senhor deve estar atrasado. Eduardo enfiou a mão no bolso, tirou um maço de notas sem olhar o valor e estendeu, tentando manter a mão firme para não encostar na mão suja do garoto. O menino pegou apenas uma nota, devolvendo o resto com um ar de piedade, que doeu mais que o engarrafamento. Eu cobrei o valor de uma borboleta injetora, não do carro todo, moço. Cuidado no caminho. A estrada tá lisa, mas o motor não perdoa quem não entende o som dele. O garoto montou numa bicicleta velha que estava encostada no orelhão e pediu para a multidão abrir passagem. Eduardo subiu no carro sentindo o cheiro de graxa barata misturando-se com o aroma de couro, um perfume de derrota. O motor funcionava perfeitamente, mas ele nunca se sentira tão quebrado. Ele engatou a primeira e acelerou, ignorando as buzinas de congratulação, fugindo daquele palco improvisado onde fora ator coadjuvante de sua própria humilhação. Se você curtiu essa tensão toda, dá uma força pra gente. Clica no curtir e se inscreve no canal para não perder nenhum capítulo dessa história. Próxima semana a poeira baixa, mas as contas não. O ar-condicionado central da Monteiro Importadoras sussurrava um zumbido constante, uma frequência grave que Eduardo tentava, sem sucesso, abafar com o som dos seus próprios pensamentos.
Na tela de vidro curvo da mesa de mogno, o vídeo loopava. O contador de visualizações subia com uma velocidade alucinante. Números vermelhos piscando como feridas abertas. 300 mil. 400 mil. O áudio estava mudo, mas a imagem falava alto demais. Ali estava ele, Eduardo Monteiro, imperador do asfalto paulistano, imóvel ao lado de um sedã de 200 mil dólares, enquanto um garoto de periferia, com uma chave de fenda enferrujada, consertava em minutos o que a engenharia alemã falhou em prever. A legenda estampada em letras garrafais, o milionário quebrado e o mecânico gênio, queimava na retina. Eduardo afastou a cadeira de couro com um arranhão seco. O nó da gravata de seda italiana parecia apertar a cada respiração, sugando o oxigênio climatizado da sala. Ele pressionou o interfone com o indicador, a unha roendo o plástico branco. Mande o Felipe entrar. Agora. A porta de carvalho deslizou suavemente. Felipe entrou com o tablet colado ao peito, como se fosse um escudo contra a tempestade que ele sabia que estava prestes a explodir. O cheiro de café descafeinado barato que o assessor carregava contrastava com o perfume importado que impregnava o ambiente, um cheiro de poder que agora parecia falso. Senhor, a gente tentou. Eu liguei para a plataforma, para o servidor, usamos os advogados de Relations. Eu não pago a você para me dizer que tentou, Felipe. Eu pago para resultados. Quero esse lixo fora do ar até o almoço. O algoritmo, senhor. O vídeo já foi replicado. Tem cópias no TikTok, no Twitter, até no WhatsApp das tias do interior. Se a gente tirar agora, vai parecer censura. O Streisand Effect, lembra? Eduardo bateu a mão espalmada na mesa. O eco repercutiu contra as paredes de vidro, refletindo seu rosto contorcido em dezenas de Eduardo Monteiros furiosos. Eu não me importo com o algoritmo. É uma questão de segurança corporativa. Eu pareço um bobão ali. Um inútil. O carro engasfa e eu fico parado como um turista perdido. E isso arrasta a marca para baixo. Otávio já deve estar carregando os canhões. Pois é, o senhor Otávio ligou 2 vezes. Disse que a ação das nossas ações na B3 pode oscilar se o mercado sentir que o presidente tem problemas de controle. Eduardo passou a mão pelo cabelo grisalho, sentindo o couro cabeludo suar. O controle. Ele sempre teve o controle. Tinha o controle da sala de reunião, do trânsito, da vida. Agora, um garoto de chinelo o havia desmontado digitalmente. Ele olhou para o cantinho da mesa, onde uma foto emoldurada de Arthur, seu filho, sorria em preto e branco. A semelhança no olhar do garoto do vídeo era um soco no estômago que Eduardo recusava-se a admitir que sentia. Não era saudade. Era raiva. Raiva de ser lembrado daquilo que perdera. Então compra o silêncio dele. Quanto quer? 100 mil reais? 200? Vai lá na quebrada qualquer que seja, jogue o dinheiro na cara dele e faz ele assinar um termo de confidencialidade que o amarre daqui até o juízo final. Resolve isso. Resolva rápido. Felipe engoliu em seco, o polegar rodando a caneta estilográfica no bolso do paletó. Chefe, não é bem assim. O garoto, ele não está pedindo dinheiro. Na verdade, as mensagens nas redes dele são só elogios ao seu carro. Ele não tá te atacando. É pior, Felipe. A piedade é mais humilhante que o ódio. Eu sou Eduardo Monteiro, não sou um caso de caridade de vira-lata. Vai lá. Leva o cheque. E se ele não aceitar, compra a oficina. Compra o quarteirão. Desaparece com aquilo do mapa. O assessor deu meio passo atrás, o rosto pálido. O senhor Otávio disse que se a gente começar a gastar capital de risco em tapinhas buracos de reputação, ele vai convencer o conselho a reavaliar a sua gestão. O silêncio que se seguiu foi mais pesado que o mármore do chão. Eduardo sentiu uma fisgada na têmpora, uma pulsação dolorosa e rítmica. O remédio estava na gaveta, mas ele não se moveu. O telefone tocou, o LED vermelho piscando como um olho injetado no aparelho preto. Era Otávio. Ou o mercado. Ou o passado cobrando o preço da arrogância. Eduardo olhou para o vídeo pausado no monitor. O rosto sujado de óleo do menino. A confiança arrogante nos olhos dele. A mesma confiança que Arthur tinha. O estômago dele revirou, ácido subindo pela garganta. Tentar resolver à distância não estava funcionando. O dinheiro era uma ferramenta cega quando o problema era a imagem dele no espelho. Ele apanhando o telefone e atirou-o contra a parede de vidro. O aparelho despedaçou-se em uma chuva de plástico e microchips, caindo silenciosamente sobre o carpete persa imaculado. Prepare o carro, Felipe. O Rolls. Não o SUV. E me arranje o endereço exato desse garoto.
Senhor, acho que não é uma boa ideia ir pessoalmente. Pode piorar a exposição. Eu não estou pedindo opinião. Vou colocar esse moleque no dele. Vou mostrar para ele quem manda nessa cidade. Vai ser uma visita rápida, R$ 50 de palestra e fim de papo. Ninguém faz Eduardo Monteiro de palhaço e sai impune. Eduardo levantou-se, ajeitando o corte do terno com um puxão seco, tentando usar a armadura de impenetrabilidade que havia rachado na Avenida Paulista. Mas ao passar pela foto do filho, seus dedos tremiam, uma vibração fina e incontrolável que ele escondeu enfiando as mãos profundamente nos bolsos. Ele não estava indo para fazer as pazes. Ele estava indo para a guerra. Pelo menos é isso que ele dizia para si mesmo, enquanto o cheiro de seu próprio medo metálico e frio começava a se espalhar pela sala. O sol batendo no para-brisa do Bentley não reflete apenas luz, mas uma ofensa visual a Eduardo Monteiro. O asfalto termina abruptamente, dando lugar a paralelepípedos irregulares que fazem a suspensão do carro gritar, um lamento mecânico que ele sente vibrar na coluna vertebral. Ele estaciona com um bloqueio, impondo o veículo de quase R$ 1 milhão em um espaço que mal caberia um Uno Mille. O ar-condicionado é desligado e, imediatamente, o calor úmido da zona leste invade a cabine, grudando o linho de seu terno de importação na pele. O cheiro de mofo mistura-se ao acre de óleo diesel queimado, um gás pesado que Eduardo tenta afastar com um gesto brusco da mão, como se pudesse limpar o ar com a mesma autoridade que demitia gerentes. Ele desce. O sapato de couro italiano afunda em uma poça de lama negra. O repugnamento é instantâneo, um reflexo físico que contorce sua boca. Ele olha para o fundo da calça manchado e o sangue sobe para o rosto. Não é raiva da sujeira, mas da indignidade de estar ali, naquele fim de mundo, enquanto contratos milionários esperam numa mesa de vidro nos jardins. O barulho é agressivo. O som metálico de uma marreta batendo em chapa, o zumbido contínuo de uma retífica, vozes altas ecoando de forma indecifrável. Eduardo encara a placa de madeira podre pintada à mão anos atrás. Sebastião em Filho. A madeira está torta, pregada com arame farpado. Aquilo não é uma empresa, é um acidente waiting to happen. Ele entra sem bater. A sombra do galpão traz um alívio térmico, mas a sensação de opressão aumenta. O chão de cimento é manchado de graxa preta, impregnada por décadas de trabalho braçal. Ferramentas espalham-se por bancadas improvisadas em paletes. Um caos organizado que ofende a mania de limpeza e processos do empresário. Ele vê o rapaz, Luan, de costas, curvado sobre um motor velho, os braços musculosos cobertos de borra até o cotovelo. O velho Sebastião esmerila uma peça, faíscas voando como vespas iluminadas. Onde fica o administrador desse lugar? A voz de Eduardo ecoa, firme, cortando o ruído ambiente. Não é uma pergunta, é uma exigência. Sebastião desliga a esmerilhadeira. O silêncio subsequente é abrupto, pesado. O homem se vira, limpando o suor da testa com a parte de trás da mão, deixando uma risca preta na testa grisalha. Os olhos do velho são duros, desconfiados, lendo o terno, o relógio Patek Philippe, o haircut caro e computando o perigo iminente. Aqui só tem patrão e ajudante. O senhor é quem? Eduardo ignora a pergunta. Seus olhos vasculham o ambiente como se fosse uma auditoria fiscal, procurando falhas. Regui, motivos para condenar e ir embora. A falha fatal dele, a arrogância disfarçada de padrão, tenta reduzir tudo a números. Mas algo o prende. Sobre uma estante amarelecida, ao lado de latas de graxa e filtros de ar usados, há uma moldura simples, coberta por uma fina camada de poeira. É uma foto de uma criança, sorrindo, segurando um pequeno volante de brinquedo. O estômago de Eduardo dá um nó. O ar parece faltar. Ele se aproxima, atraído por uma força magnética e mórbida. O garoto na foto tem o mesmo sorriso travesso, o mesmo brilho nos olhos, a mesma indefectível promessa de futuro que Arthur teve aos 7 anos. A semelhança não é física perfeita, é na atitude. É a vida pulsando antes da morte. Eduardo estende a mão, o dedo trêmulo quase tocando o vidro sujo. É ele? A voz sai rouca, sem a autoridade de antes. É um sussurro quebrado. Luan se vira nesse momento, reconhecendo o homem do vídeo na Paulista. Ele limpa a graxa nas calças jeans, um gesto automático, e se aproxima. É eu, doutor. Aquele dia era meu aniversário. Meu pai me deu aquele volante. Foi a melhor peça que já ganhei. Eduardo ouve, mas o som é abafado, como se estivesse debaixo d'água. A culpa não processada, o tumor emocional que ele carrega no peito, pulsa violentamente. Ele não vê o mecânico de 19 anos na frente dele. Ele vê o que Arthur poderia ter sido se tivesse crescido.
Se tivesse tido a chance, a oficina deixa de ser um estabelecimento sujo e se torna um relicário. O barulho da cidade lá fora some. A decisão não é racional, não vem do departamento financeiro ou da estratégia de negócios. É um impulso desesperado de comprar tempo, de comprar perdão, de anular a tragédia do passado, investindo no futuro deste clone sobrevivente. A arrogância fala mais alto. Ele pode consertar aquilo. Ele tem o dinheiro. Ele tem o poder. Se o sistema falhou com seu filho, ele vai usar o sistema para consertar o filho de outro homem. Não é bondade. É vaidade. Quanto custa o lugar? A pergunta é seca, abrupta, trocando a dor por uma transação comercial. Sebastião franze a testa, os ombros endurecendo. Luan se cala, analisando o homem. Não está à venda. Nós pagamos as contas a gente mesmo. Eu não perguntei se está à venda. Eu perguntei quanto custa para transformar esse chiqueiro em algo que presta. Eduardo aponta para o teto descascado, para o equipamento obsoleto. O relógio dele pulsa no pulso, marcando o prazo inexistente. Ele precisa sair dali com a sensação de controle restaurada. Ele tira o talão de cheques do bolso interno do paletó. O cheiro de couro novo e papel invade as narinas de Sebastião. Eduardo risca o caneta sobre o papel com uma violência quase cirúrgica. Isso cobre o aluguel de 1 ano. Amanhã vem um arquiteto. Vamos derrubar essa parede, comprar um lift hidráulico, computadores. Vocês não vão mais consertar sucata. Vão se tornar referência. Ele rasga o cheque e estende para Luan. O olhar dele é intenso, febril. E você vai estudar. Engenharia. Administração. O que quiser. Mas vai deixar de ser essa coisa da rua e vai virar alguém. Alguém que importa. A mão de Luan hesita. Sebastião dá um passo à frente, pronto para cuspir no chão e expulsar o intruso, mas Eduardo não dá abertura. Ele encara o jovem, procurando seu próprio filho na expressão atordoada do rapaz. A dúvida morre ali, substituída por uma certeza doentia. Ele vai comprar essa redenção. Não há volta. O contrato foi assinado no sangue da culpa. Pegue. A ordem é definitiva. Luan, amanhã às 8 horas na minha empresa. Não se atrase. Eduardo vira as costas, sem ouvir a resposta, sem esperar o agradecimento. Ele precisa sair antes que a máscara caia, antes que a graxa do chão suba e manche sua alma permanentemente. Ele caminha de volta para o carro, o coração batendo descompassado contra as costelas, sabendo que acabou de mergulhar em um abismo do qual não sabe escalar, mas no qual, pela primeira vez em anos, não se sente completamente morto. O sol da zona leste batia no para-brisa como um soco, transformando o interior do sedã importado numa estufa de couro e madeira nobre. Eduardo fechou o botão do vidro, mas o som do martelo pneumático lá fora atravessava o aço e o silêncio como se fosse papel. Ele olhou para o relógio Patek Philippe. 15 minutos atrasado. A transição do asfalto liso dos jardins para o paralelepípedo irregular da rua da oficina sacudia seus rins e sua paciência. O motorista parou o carro na frente de um portão de metal azul descascado na base, coberto agora por uma faixa de plástico amarelo. Reforma. Obras em andamento. Eduardo respirou fundo, ajeitando a gravata que parecia um nó estrangulando sua garganta. O ar que entrou ao abrir a porta era uma mistura densa de tinta spray, pó de tijolo e o cheiro metálico de óleo queimado que nunca saía daquele lugar. Ele pisou com cuidado, evitando uma mancha escura de graxa no cimento úmido. O caos era absoluto. Pedreiros misturavam argamassa em baldes plásticos azuis. O som da brita raspando o ferro parecia uma serra dentada no cérebro de Eduardo. Luan estava agachado ao lado de um elevador hidráulico antigo, com um tablet na mão e os olhos fixos em um diagrama de peças na tela. O rapaz suava, a camiseta de algodão barata colada nas costas, mas tinha uma postura ereta, uma concentração que Eduardo só via em seus melhores analistas de mercado. O layout está errado. Eduardo não cumprimentou. Apontou com o caneteiro de prata para o mapa na parede, onde o rapaz tinha desenhado a nova disposição dos boxes. Vocês estão desperdiçando 15 metros quadrados de área produtiva com essa sala de espera ampla. Aqui é oficina, não salão de chá. Luan levantou os olhos devagar, limpando a mão suja na perna da calça jeans sem se intimidar. Quem conserta o carro é o mecânico, não o dono. Mas quem paga a conta é quem espera. Se o cara ficar apertado, todo o esforço técnico vai pro ralo se ele se sentir desconfortável. A gente precisa de fluxo, não só de produtividade. Eduardo sentiu o estômago dar um nó. A resposta foi rápida, lógica, e feriu o ego dele que esperava a submissão gratificante.
Ele caminhou até o canto onde Sebastião, o pai do garoto, afiava uma broca em uma esmerilhadeira antiga. O cheiro de metal superaquecido era acre, fazia os olhos lacrimejarem. O homem velho parou o barulho e olhou para o terno de R$ 1.000 que desafiava a sujeira do chão. Aqueles computadores que você mandou chegar. Eduardo começou, afastando-se da faísca que voava da esmerilhadeira. Eu preciso de um sistema de gestão integrado. Inventário em tempo real. Não posso ficar dependendo de cadernetas de papel e memória de senhor. Traga a equipe de TI da Monteiro Importadoras no fim da semana. Sebastião desligou a máquina. O silêncio que ficou era pesado. Meus filhos aprendem a apertar parafuso antes de aprender a ler tablet. Seus engenheiros de terno sabem a diferença entre um torque de 20 e 30 num bloco de alumínio? Porque aperta errado e o motor vai para o chão, por mais que o computador diga que está tudo certo. A arrogância de Eduardo subiu a garganta. O impulso de demitir o velho ali mesmo, de lembrar quem estava pagando a conta, era quase incontrolável. Ele apertou o maço de chaves no bolso até as articulações doem. A falha fatal dele, a crença de que o dinheiro podia comprar experiência e wisdom, colidia com a realidade suja daquele chão. Mas então, ele olhou para o quadro na parede, atrás de Sebastião. Uma foto de Luan criança sorrindo com um sorriso torto, segurando uma chave de roda. A foto estava desbotada, colada com fita crepe. Por um segundo, a imagem sobrepôs-se à memória de Arthur. A mesma idade, a mesma inocência antes do mundo cair. Deixa a papelada comigo. Luan interrompeu o silêncio, aproximando-se e colocando o tablet sobre uma bancada enferrujada. Eu ensino meus meninos a usar. Seu sistema é complexo demais para o dia a dia da gente. Eu vou simplificar. Mas na minha hora. Eduardo olhou para o rapaz. Não era Arthur. Nunca seria. Mas ali, naquele calor insuportável, no meio da poeira e do barulho, ele sentiu algo além da culpa. Sentiu potencial. Um ativo de alto risco, mas alto retorno. Ele tirou o celular, abrindo o aplicativo de banco para liberar mais verba, os dedos umedidos de suor escorregando na tela. Vocês têm até sexta para limpar essa bagunça. O engenheiro que está projetando a ampliação vai chegar cedo. Não quero ele tropeçando em latas de óleo. Ele virou as costas, caminhando de volta para o refúgio do carro com ar-condicionado, mas o som do martelo pneumático parecia seguir ele mais alto agora, marcando o tempo que faltava para o lançamento. Antes de entrar no veículo, ele parou, a mão na porta, e olhou para a vizinhança. Casa simples, telhas de amianto, gente descendo ladeira carregando compras. Ele viu uma moça jovem, morena de mochila nas costas, parando para olhar a reforma. Era Beatriz. Ele não mandou ela vir. Ela desceu do ônibus sozinha, sem o motorista, sem a segurança, pisando firme naquela rua que ele evitava tocar. A filha dele sorriu para Luan, que ergueu a mão num cumprimento distante. Eduardo viu a conexão ali, invisível, um cabide de força que ele não controlava. Ele entrou no carro e trancou a porta, isolando-se, mas sabia que o muro tinha começado a rachar. O som da impactadeira pneumática não era mais aquele chiado fraco de moribundo, mas um rugido industrial, ritmado e constante, que ecoava pelas paredes nau revestidas de aço inoxidável. O cheiro de óleo diesel ainda marcava o lugar, misturado agora ao aroma de tinta fresca e aquele cheiro elétrico de equipamentos novinhos em folha. Eduardo passeava pelo meio do box, afastando a aba do terno para evitar sujar a linha perfeita do alfaiataria, mas os olhos brilhavam, não com a frieza de um balanço patrimonial, mas com uma ganância possessora. Aquele era o seu brinquedo novo, sua redenção comprada no cartão. Eduardo parou ao lado de Luan. O rapaz estava curvado sobre o motor de um sedã importado, as mãos enluvadas manipulando componentes eletrônicos com a delicadeza de um cirurgião. Essa injeção eletrônica ainda está com o mapa errado, Luan. O sistema vai interpretar como falha de combustível em alta rotação. Luan nem levantou a cabeça, apenas girou uma chave Allen, o clique metálico seco respondendo à observação do magnata. Sei, patrão. É para compensar o etanol daqui. O manual é para gasolina europeia. Tô ajustando a curva. Eduardo sorriu, aquilo alimentando seu ego de visionário. Ele viu potencial, viu um projetinho, mas não viu o dedo de Otávio pesando sobre a escala invisível da cidade. Foi quando o som de uma buzina rouca e prolongada cortou o zumbido elétrico da oficina. Uma Kombi cinza com as faixas da fiscalização municipal descascadas pelo sol estacionou em ângulo fechado na porta, bloqueando a entrada de um caminhão de peças que acabara de chegar. 2 homens desceram. Um deles, gordo e suando dentro do colete refletivo, trazia sob o braço uma pasta preta amassada. O outro, mais jovem, carregava uma máquina fotográfica. O silêncio caiu na oficina como uma lâmina.
Sebastião enxugou as mãos num trapo sujo de graxa e caminhou até a porta, o rosto duro como cimento. Pois não? Tem algum problema com o estacionamento? O fiscal mais velho olhou ao redor, desprezando a luminosidade do lugar, os equipamentos de ponta. Ele via apenas uma oficina na quebrada, um lugar onde o dinheiro não devia brilhar tanto. Fiscalização da SMSP. Denúncia de poluição sonora e risco ambiental. Temos um mandado de vistoria. Eduardo avançou, o cheiro de perfume importado invadindo o espaço do fiscal. O costumeiro sorriso de executivo, aquele que usava para fechar contratos de milhões, estampou-se em seu rosto. Olha, meu amigo, deve ser algum engano. Aqui tudo foi feito conforme as normas. O senhor está falando com a Monteiro Importadoras. Se for uma questão de taxa, nós regularizamos agora. Eduardo estendeu a mão, esperando aquele aperto de mão cúmplice, a dança da propina que sempre funcionava na Paulista. Mas o fiscal afastou a mão com um nojo que não fingia. O senhor é sócio investidor, mas o alvará está em nome do senhor Santos. E aqui não é a Paulista, doutor. Aqui a lei é seca. O fiscal mais jovem começou a fotografar tudo. As caixas de óleo empilhadas, o chão de cimento rachado nos cantos, as mangueiras de ar comprimido. Ele focalizou especialmente a nova pintura das paredes, como se a cor fosse uma ofensa. O senhor Sebastião Santos? Vou ter que lacrar os compressores. E a saída de exaustão não está homologada para o bairro. É infração grave. Mas nós trocamos tudo. Temos o laudo do engenheiro, gritou Luan, saindo debaixo do capô, o rosto vermelho de raiva. Eduardo colocou a mão no ombro do rapaz, tentando contê-lo, sentindo o músculo duro do jovem tensar sob o toque. Deixa comigo, garoto. Eu resolvo isso ligando no gabinete do secretário. É só burocracia. Eduardo virou as costas para a cena, puxando o celular do bolso com a confiança cega de quem sempre teve o número da pessoa certa na agenda. Ele digitou, o dedo batendo forte na tela de vidro. O sinal de chamada soou, mas caiu imediatamente no correio de voz. Ele tentou outro número. O fiscal, enquanto isso, passava a fita amarela de interditado nos equipamentos mais caros, aquele som de rasgo plástico soando como um estilete na pele de Sebastião. Eles não estavam multando, estavam desmantelando. O calor da tarde, que antes era refrescado pelos ventiladores industriais, agora parecia asfixiante. O fiscal retirou um papel da pasta, carimbado com uma força excessiva. Atendimento à denúncia anônima. Vazamento de resíduos tóxicos no sistema de drenagem. Tem que parar tudo. Imediato. Senão chamo a polícia ambiental e prendo todo mundo por crime ambiental. Sebastião olhou para o chão limpo, sem uma poça de óleo sequer. Mentira pura. Mas era uma mentira com carimbo. Era uma mentira vestida de lei. Ele olhou para Eduardo, que ainda discutia ao telefone, o rosto ficando pálido enquanto a voz do outro lado, provavelmente alguém do gabinete de Otávio, lhe dava a má notícia. O dinheiro de Eduardo não tinha poder aqui. Na verdade, era o dinheiro dele que tinha comprado a fiscalização. Eduardo desligou o telefone, o aparelho escorregando da mão suada e quase batendo no chão. Aquele mundo que ele achava que controlava com canetadas estava desabando. A falha dele, a arrogância de achar que a classe alta era blindada, voltava agora como uma marreta. Ele tentou comprar o sistema, mas o sistema já tinha sido comprado pelo sócio dele para esmagar exatamente aquele sonho. Sebas. Eduardo começou, a voz falhando, o peso do terno parecendo afogá-lo de repente. Nem fala, moço. Sebastião virou as costas, pegando um caixote de ferramentas para o lado. Disse para vocês, dinheiro de rico atrai urubu. Agora o urubu chegou. A fita amarela balançava com o vento quente que entrava pela porta. Luan olhava para o motor desmontado no meio do box, a metade do trabalho feita, a ferramenta na mão inútil. Não era sobre o carro. Era sobre o poder de esmagar o pequeno. E Eduardo percebeu tarde demais que ele era apenas a marionete visível, enquanto Otávio puxava as cordas nas sombras. O som do motor do caminhão de peças engatando a ré para sair, sem poder entregar a carga, foi o som da rendição. A oficina, que minutos atrás pulsava como um coração novo, agora estava morta, sufocada pela fita amarela e pela corrupção legalizada. Gostou dessa reviravolta? O antagonista mostrou a força dele agora, e a falha do nosso protagonista custou caro. Deixa seu likezinho e se inscreve no canal para não perder o próximo capítulo, que a batalha vai ficar feia. O sol batia no para-brisa do Porsche, cegante, reflexo dourado num dia que Eduardo achou que seria de vitória. Ele trazia na bolsa de couro a planta para a ampliação da oficina, o rabisco do arquiteto prometendo transformar o galpão de zinco em um centro de referência automotiva.
Ao dobrar a esquina da rua estreita na zona leste, porém, o pedal do freio afundou antes que o cérebro registrasse a imagem. A fita amarela da prefeitura cruzava o portão como uma cicatriz feia no concreto. Não era apenas uma faixa. Eram lacres vermelhos nas portarias, homens de coletes alaranjados revirando caixas de ferramentas como urubus em um açougue a céu aberto. Eduardo estacionou em cima da calçada, ignorando a buzina furiosa de um Kombi antigo, e desceu com o coração tentando furar a pele do peito. Qual é o assunto aqui? O senhor não tem ordem judicial para isso. O fiscal, um homem de testa brilhante e cheiro de cigarro barato impregnado na blusa de poliéster, nem ergueu os olhos da prancheta. Fiscalização ambiental e de segurança, senhor. Risco de contaminação do lençol freático e estrutura comprometida. Estamos interditando. Eduardo riu. Foi uma risada seca que saiu como um chiado. Estrutura comprometida? O senhor está olhando para pilares de 20 centímetros de concreto armado. Esse lugar é mais firme que o prédio onde você mora. Quanto você quer? Qual é a verba para reavaliar o laudo? O fiscal parou a caneta. Aos poucos, ergueu o rosto redondo. Havia ali um olhar que Eduardo conhecia bem. O olhar de quem não está à venda, mas que detém o poder de atrasar a vida alheia por puro sadismo burocrático. Tentativa de suborno à autoridade? Isso é crime, doutor. A ordem veio do Ministério Público, assessorada pelo gabinete do secretário. Aqui não é uma negociação. Aqui é um enterro. O cheiro de ozônio do equipamento de solda cortado abruptamente misturava-se ao odor de óleo queimado. No fundo do pátio, Luan estava sentado num pneu de caminhão, a cabeça entre as mãos. Do lado dele, Sebastião, o pai, encostava-se numa parede descascada de tinta, parecendo ter envelhecido 10 anos na última hora. A chave de fenda na mão do garoto tremia, não por fraqueza, mas pela fúria contida que Eduardo conseguia sentir a metros de distância. O fiscal virou as costas, gritando ordens para os homens lacrarem o medidor de energia. Eduardo tentou ir em direção a Luan, mas o som do pneu do Kombi estourando na calçada o fez estremecer. Ele se sentiu impotente. Um tubarão fora d'água forçado a respirar ar poluído. O dinheiro no bolso, as cartões de crédito Black, a agenda cheia de deputados. Nada disso valia um palito de fósforo contra aquele papel amassado na mão do funcionário público. Ele voltou para o carro, a bata de linho colando nas costas suadas, e ligou para o escritório central. Otávio, me ligue agora. Tem um circo montado aqui na oficina. Precisa da sua equipe jurídica. Ontem. O telefone tocou, caiu na caixa postal. Eduardo atirou o celular no banco do carona. O plástico bateu no couro com um tude surdo. No trajeto de volta para a Paulista, o ar-condicionado não parecia resfriar o sangue. O engarrafamento na Marginal Tietê era uma serpente de metal sem fim. Eduardo batia os dedos no volante, o ritmo da impaciência. Ao chegar ao edifício de vidro e aço, a receptionist tentou sorrir, mas ele passou direto, roçando o ombro nas portas giratórias com força excessiva. A sala de reuniões do 20º andar era gelada, o silêncio absoluto quebrado apenas pelo zumbido do servidor. Beatriz estava em pé, encostada na mesa de carvalho maciço, os braços cruzados, o rosto pálido. Sobre a mesa, documentos espalhados, fotos aéreas, laudos técnicos com carimbos oficiais. Você viu a interdição? Eduardo arremessou a chave do carro sobre os papéis. Eu vi a causa, pai. Sente-se. Eduardo ignorou o comando. Ele caminhava de um lado para o outro, o sapato de couro fazendo um som ritmado e irritante no carpete. É burocracia. Otávio tem contato com o prefeito. Vou ligar para o gabinete da prefeita agora mesmo. Vamos reverter isso até o fim do dia. Não é burocracia. A voz de Beatriz era baixa, mas cortante como uma lâmina. É execução. Ela pegou uma das fotos. Era um mapa da região com sobreposição de áreas de interesse urbanístico. O dedo dela repousava exatamente onde o galpão de Sebastião ficava. O laudo ambiental que o fiscal usou para fechar a oficina hoje. Eu comparei com a base de dados da prefeitura. É um laudo plagiado. Ele foi tirado de uma fábrica de têxteis em Guarulhos, modificado para substituir corante por óleo lubrificante. Eduardo parou de andar. A respiração prendeu. Plagiado? Por quê? Porque se for contaminação grave, o terreno pode ser declarado zona de sacrifício. E zona de sacrifício pode ser desapropriada por utilidade pública com valor de mercado de chinelo. Beatriz jogou um documento oficial na frente dele. Era uma carta-intenção de compra, selada com o brasão de uma construtora gigante, a Arvorado Empreendimentos. O valor da oferta era insultante para um prédio comercial na Paulista, mas uma fortuna para a Zona Leste.
A assinatura no rodapé da carta de aprovação prévia da prefeitura estava ilegível, mas a rubrica ao lado, na parte de intermediação, era familiar. Redonda, preguiçosa, confiante. Eduardo precisou segurar na borda da mesa para não cair. As letras pareciam dançar. O nome de Otávio não estava lá, mas o símbolo da Monteiro Importadores estava carimbado como apoiador institucional do projeto de revitalização urbana daquela quadra. Ele não quer que eu pare de gastar dinheiro com o menino. A voz de Eduardo saiu rouca, a garganta apertada. Ele quer o terreno. Ele quer a construtora como cliente para a nossa frota de caminhões de importação, pai. E o preço de entrada é esse terreno. Eles vão derrubar a oficina, fazer um condomínio de alto padrão fechado, muro alto, e a gente vai gerenciar a logística. Otávio está vendendo o sonho do Luan por um contrato de frota. A porta de vidro se abriu. Otávio entrou, trazendo na mão uma xícara de café expresso. O aroma amargo invadindo a sala antes mesmo que ele colocasse os pés no carpete. Ele vestia um terno azul marinho impecável, o lenço de seda no bolso perfeitamente alinhado. Viu a bagunça lá na periferia, Edu? Que pena. Coitados. Mas dizem que a cidade não pode parar, né? O progresso é cruel. Eduardo olhou para o sócio. Pela primeira vez em 20 anos, não viu um parceiro de negócios. Viu um predador que usava alfaiataria para esconder os dentes. Você interditou a oficina com um laudo falso. Otávio parou no meio da sala, o sorriso congelando lentamente no rosto. Ele colocou a xícara na mesa com delicadeza, o som de porcelana contra a madeira ecoando como um tiro de revólver no silêncio. Eu protegi a empresa. O menino é um bom mecânico, mas é um péssimo investimento. O terreno dele vale 10 vezes mais se estiver limpo, e a gente precisa daquele contrato com a Arvorado. O mercado está agitado, Edu. Você está sentimental demais para ver os números. É mentira. Você quer a comissão. Você está vendendo eles. Eu estou gerenciando ativos. E se você continuar apegado a essa fantasia de pai substituto, vou ter que reavaliar a sua participação na Monteiro. Afinal, instability nos sócios assusta os investidores. Eduardo sentiu o estômago revirar. A imagem de Luan sentado no pneu, a cabeça entre as mãos e a foto de Arthur em cima da mesa de escritório se fundiram na mente dele. Não era mais sobre dinheiro. Era sobre honra. Otávio não tinha apenas trancado as portas da oficina. Ele tinha trancado a única chance que Eduardo tinha de não se afogar na própria culpa. Você acha que vai tirar ele de lá? Em 48 horas o trator passa, Edu. O laudo já foi homologado. É lei. O mundo é feito de regras e gente como nós que fazem elas funcionar. Ou você está do lado de dentro ou vira poeira na estrada. Escolha. Eduardo olhou para os documentos falsos, para a foto da construtora, para o rosto sorridente e vazio de Otávio. O relógio na parede tic-tacava, marcando os segundos que faltavam para o sonho de Luan ser enterrado sob toneladas de concreto. O choque passou, dando lugar a algo frio, metálico, determinado. Então prepare-se, Otávio. Porque a partir de agora a única regra que vale é a guerra. O elevador de vidro abriu com um chiado suave, mas o passo que ecoou pelo corredor de mármore branco foi pesado, brutal. Eduardo não esperou a recepção. Passou direto pela secretária, que levantou os olhos arregalados acima dos óculos, a boca aberta num gelo mudo, e empurrou a porta de carvalho pesado do escritório com tanta força que a fechadura bateu na parede, arrancando lascas de tinta e deixando um rastro de gesso fino no carpete importado. Otávio estava sentado, o corpo afundado na cadeira de couro italiano, os pés cruzados sobre a mesa de vidro fosco. Ele revia uns papéis com uma serenidade irritante, a caneta Montblanc dançando entre os dedos. O ar-condicionado central soprava um vento gélido, artificial, que cheirava a ozônio e aquele perfume de ambiente neutro que sempre dava dor de cabeça em Eduardo. Mas agora a dor não era de cabeça. Era uma pressão quente subindo pelo pescoço. Eduardo jogou o envelope de papel craft manchado de óleo e graxa, a prova que Beatriz arrancou do site da prefeitura na madrugada, bem no meio da perfeição do escritório. O impacto foi seco. A poeira de graxa, invisível a olho nu, mas letal para a estética do lugar, pareceu contaminar o ar imediatamente. O café na xícara de porcelana da China tremeu, uma onda escura transbordando sobre o guardanapo de linho imaculado. Tá achando que eu sou otário? A voz de Eduardo não gritou, mas soou como o som de metal rasgando metal. Otávio parou a caneta. Olhou para a mancha no guardanapo, depois para o envelope sujo e finalmente ergueu os olhos lentamente. Há um sorriso no canto da boca dele, aquela coisa de quem está vendo uma criança ter um acesso de raiva. Eu não acho nada, Edu. Eu sei, e você devia ter a mesma certeza antes de entrar aqui fazendo cine. Cene?
O sangue batia forte nas têmporas, fazendo um tinido constante nos ouvidos. Eduardo caminhou até a mesa, encostando as pontas dos dedos na superfície fria. Você forjou o laudo. Você usou o lobista da prefeitura para interditar a oficina do Luan só para empurrar aquele projeto da construtora em cima do terreno deles. Isso é extorsão, Otávio. É crime. É gestão de riscos. Otávio tirou os pés da mesa e se sentou ereto. O som do couro rangendo pareceu um aviso. Aquele buraco na Zona Leste é um ativo subutilizado. A construtora vai pagar 3 vezes o valor de mercado. Vai limpar a área, trazer comércio e emprego. Você deveria estar me agradecendo por estar tirando o lixo do caminho do progresso. Lixo? O rosto de Eduardo ficou vermelho, as veias do pescoço pulando. O estômago deu um nó, aquela sensação ácida de quando se bebe muito café de estômago vazio. Aquele garoto tem mais talento na ponta do dedo sujo de óleo do que toda a diretoria dessa empresa junta. E o pai dele? O Sebastião construiu aquilo com suor, não com notas de 50 debaixo da mesa. Ah, não vem com essa prosa moralista agora. Otávio revirou os olhos, pegando o envelope com a ponta dos dedos, como se estivesse pegando um rato morto. Você tá apegado. É o luto, Edu. Você tá vendo o fantasma do seu Arthur naquele moleque do fundo de quintal. Isso é patético, perigoso e, acima de tudo, ruim para os negócios. Eduardo perdeu o controle. A mão bateu na mesa, um estrondo que fez o porta-retratos de vidro saltar. A foto da inauguração da filial de Miami balançou, mas não caiu. Vou acabar com você. Vou levar esse envelope para o promotor, para a imprensa, para todo mundo. Vou mostrar como a Monteiro Importadoras está sendo usada como fachada para seu esquema de propina. A sociedade vai acabar hoje, Otávio. Eu prefiro quebrar a empresa do que te ver usar o nome da minha família para despejar gente honesta na rua. Otávio suspirou. Um som longo, teatral. Abriu a gaveta da mesa de madeira envernizada e tirou uma pasta preta fina. Jogou na mesa, deslizando o objeto até Eduardo parar. O som do couro batendo no vidro foi seco, definitivo. Antes de fazer isso, eu recomendo que dê uma olhada no anexo A. Otávio apoiou o queixo na mão, o olhar frio, calculista, sem um pingo de remorso. Eduardo pegou a pasta. Os dedos estavam trêmulos. Ele abriu. Não eram documentos sobre a obra. Eram e-mails, impressões de tela, fotos de um hospital. O ar do escritório desapareceu de repente. Eduardo sentiu os joelhos fraquejarem, como se o chão de mármore tivesse se transformado em areia movediça. Onde você arranjou isso? A voz saiu fina, um sussurro rouco. Você se esqueceu que eu era o seu sócio quando a coisa do Arthur aconteceu. Otávio inclinou-se para a frente, a voz baixando para um tom de conspiração venenosa. Eu cuidei da limpeza. Eu paguei os peritos para assinar que foi falha mecânica, para a família não ter que lidar com a polícia. E com a culpa do álcool. Eu guardei tudo nessa pasta. Um seguro. Eduardo olhou para a foto. Era o boletim de ocorrência que ele jamais tinha visto, mas que sabia que existia. O laudo toxicológico que ele tinha enterrado sob milhões em doações e enterro suntuoso. Se aquilo saísse, não era apenas a empresa que ia quebrar. Era a memória do filho. Era o mito do menino perfeito que sustentava a sanidade dele. A reputação da família Monteiro viraria pó. Ele seria o pai que deixou o filho dirigir bêbado. O que você quer? A pergunta veio como um rendimento incondicional. A arrogância tinha evaporado, restara apenas a carne crua e o medo. Eu quero que você senta nessa cadeira, assina a autorização para a demolição da oficina e para de brincar de Padre Cícero com os pobres. Otávio pegou a caneta de novo, girando-a entre os dedos com uma calma nauseante. Se você abrir a boca contra mim, esse vaza no Estadão de amanhã. E não só o negócio vai pro ralo. Sua filha vai ter que aprender a viver com o pai destruído e a reputação de um bêbado homicida. Eduardo agarrou a borda da mesa para não cair. As unhas cravaram no verniz, um som agudo e irritante. Ele olhou para Otávio procurando qualquer traço de humanidade, qualquer sinal de blefe. Não achou. Havia apenas a vaidade fria de um abutre que finalmente achou o pescoço exposto. A luz da Paulista entrava pela janela panorâmica, iluminando as partículas de poeira que dançavam entre os dois homens. Lá embaixo, o trânsito continuava infinito, alheio ao desastre que acontecia ali no 30º andar. Você é um lixo, Otávio. E você é um homem rico que tem muito a perder, Eduardo. Otávio empurrou uma folha de autorização em branco na direção dele. Assina. A gente limpa a oficina até as fundações na sexta-feira, e você volta a ser o magnata que todo mundo adora. Escolha. Eduardo pegou a caneta. O peso do objeto parecia toneladas.
Ele olhou para a assinatura, a mão tremendo visivelmente, o suor frio escorrendo pelas costas, molhando a camisa de seda. Ele se sentiu encurralado. A ação drástica de confrontar o sócio tinha explodido na cara dele como um pneu estourado na velocidade do rodovia. Não tinha saída. Não pelo menos dentro das regras sujas que Otávio tinha imposto. A porta estava fechada. O ar estava gelado. E Eduardo estava sozinho. O sol da tarde castiga o zinco do telhado, transformando a oficina em uma fornalha. O cheiro de ozônio do soldador elétrico compete com o fedor de óleo queimado e suor acumulado. Um perfume de trabalho duro que Eduardo nunca sentiu dentro da sala de vidro do seu edifício na Paulista. Fora, o som ensurdecedor de uma sirenita de carro de patrulha corta o zumbido constante das furadeiras. Não é um som de chegada. É de invasão. A luz vermelha e azul gira frenética contra a parede de tijolos aparentes, manchando o chão de cimento manchado de graxa com cores de alerta. 3 homens fardados, com obras nos rostos e olhos vidrados de tédio autoritário, invadem o espaço sem pedir licença. O chefe da equipe, um sujeito de pescoço grosso e unha suja, saca um rolo de fita amarela com letras pretas. Interdição. Senhor, afaste-se das máquinas. Ordem da vigilância. Eduardo dá um passo à frente, o terninho de linha importado colando nas costas, sentindo o tecido repelindo o calor enquanto o estômago dá um nó gelado. Ele reconhece aquele tipo. São os cachorros de Otávio. O mesmo olhar de quem está chutando um cachorro na rua só porque pode. Isso é um absurdo. A gente trouxe tudo certificadinho ontem. O laudo ambiental assinado, tudo em dia. Vocês não podem entrar aqui assim. O fiscal passa direto por ele, ombro contra ombro, um choque físico de realidade. Ele bate com o pé em um caixote de ferramentas novas, espalhando soquetes de cromo pelo chão. O som de metal batendo em metal é agudo, como o choro de um animal ferido. Seu advogado fala com o nosso advogado, senhor. Aqui é ordem de serviço. Risco de contaminação solo, estrutura instável. O homem lê uma lista comum, sem graça, como se estivesse pedindo o prato do dia no almoço. Sebastião, que estava embaixo de um Civic suspenso, sai rolando. Ele tem as mãos pretas de graxa e o rosto vermelho de raiva contida. Ele olha para as novas ferramentas que Eduardo comprou. O investimento, o futuro do filho, sendo tratadas como lixo. Contaminação essa não, seu ladrão. Aqui tem 30 anos que ninguém morreu. Quem te pagou? Foi o tal de Otávio? Fala. Cuidado, velho. Desacato à autoridade aumenta a multa. O fiscal levanta o braço para empurrar Sebastião. O velho mecânico, movido pela dignidade ofendida, segura o pulso do homem. É um movimento instintivo de defesa, mas para a guarda é crime. 2 outros agentes jogam o corpo pesado de Sebastião contra o capô do carro. O som de metal amassado ecoa na caixa acústica da oficina. Tira as mãos dele, grita Luan. O rapaz sai de trás do balcão, mas Eduardo é mais rápido. O magnata investe contra o agente que agarra o pai de Luan, tentando usar o peso do corpo para separar a briga. Ele nunca brigou na vida. Ele assina cheques. Ele contrata seguranças. Aqui, sem barreiras, o contato é bruto. Um cotovelo voador, errado ou proposital, acerta amassando o rosto de Eduardo. O estalo seco é seguido por uma explosão de luz branca e uma dor aguda que desce pelo pescoço. Ele tropeça batendo a canela na quina de uma bancada de granito. O sangue quente escorre instantaneamente pelo nariz, manchando a gola branca impecável. Agora vai presa também, rico de merda. O fiscal cuspe no chão, a poucos centímetros do sapato de Eduardo. Eduardo cai de joelhos, as mãos tocando o chão frio e oleoso. A visão embaça. Ele ouve o zumbido de um martelo pneumático batendo pregos na tábua de madeira que está sendo pregada na porta da frente. Bam, bam, bam. Cada prego é um enterro. Deixa ele quieto! Luan grita correndo para proteger o pai caído no chão, deixando Eduardo sangrando sozinho no meio da sala. A chuva começa a bater no telhado. É uma tempestade de verão, violenta e barulhenta, abafando os berros de Dona Cida lá da rua. As gotas batem nos vidros da oficina, distorcendo a visão do mundo lá fora. Eduardo tenta se levantar, mas o corpo dói tudo. Ele olha para o agente que está terminando de lacrar a porta com um selo de papel Kraft. No rosto do homem não há ódio, apenas indiferença. A pior das violências. A fita amarela é esticada na frente da oficina, cruzando a entrada como uma linha de chegada para o fracasso. Eduardo tira o lenço de seda do bolso, tentando conter o sangue, mas o tecido nobre é inútil contra o volume do ferimento e a sujeira do lugar. Ele olha para Luan. O jovem está imóvel segurando o pai, com os olhos cravados em Eduardo. Não há gratidão no olhar do rapaz.
Há um julgamento silencioso, frio e devastador. Foi você que trouxe essa desgraça. O motor da viatura ligada ronca lá fora. Os faróis iluminam a oficina escura e interditada como um palco de crime. Eduardo percebe que perdeu algo mais valioso que o dinheiro ou o orgulho. Ele perdeu a ilusão de que a conta bancária blindava a realidade. O gosto de sangue na boca é metálico, real, humilhante. Ele está encurralado no chão da sua própria filantropia falida. O vidro espelhado do 32º andar refletia um homem que ele mal reconhecia. Eduardo tateou o bolso do paletó, procurando o seu vidrinho de ansiolítico, mas os dedos só encontraram o forro de seda, vazio. Lá embaixo, a Paulista era uma linha de vermelho intermitente, uma artéria entupida sangrando metal e barulho. O cheiro de café queimado no ar-condicionado central nauseava, grudando na garganta como piche. Otávio estava atrás da mesa de mogno, girando uma caneta Mont Blanc entre os dedos, tranquilo como um açougueiro examinando a carne. Você não tem noção do que está fazendo, Otávio. Fechar a oficina eu até entendo, mas vender o terreno para essa construtora é sangria desatada. O Luan e o Sebastião vão destruir o nome da importadora na mídia. Otávio parou a caneta. O clique do mecanismo soou como um tiro de revólver na sala silenciosa, cortando o zumbido do ar-condicionado. Eu tô salvando a empresa, Edu. Você tá emocional. O Luan, a oficina, isso é um projeto social de fundo de quintal, não é negócio. E negócio é o que colocamos na placa da porta. Aquela oficina tem lucro, maldito seja. Os números de ontem provam que a gente tá no azul. A clientela triplicou. Os números mentem. A realidade é que você tá colocando o nome da Monteiro Importadoras na boca de fiscais do Ministério Público. E sabe o que acontece quando o Ministério Público aperta? Ele cisma em fuçar os arquivos antigos, em coisas que a gente enterrou. O ar-condicionado pareceu baixar 10 graus de uma hora para outra. Eduardo sentiu um formigamento gelado subir das panturrilhas até o couro cabeludo. As mãos pousadas sobre a mesa começaram a tremer imperceptivelmente. O que você está insinuando? Otávio sorriu. Um sorriso sem dentes, só gengiva e cinismo. O brilho dos olhos refletindo a luz fluorescente como o de um abutre. Tô dizendo, meu parceiro, que se essa oficina não for demolida e o lote vendido para sanar o caixa da filial de Santos, eu não consigo garantir que aquele laudo da importação de 2012 continue guardado a 7 chaves. Lembra de 2012? O ano em que o seu Arthur... Cale a boca. A morte do seu filho foi um acidente de carro, mas a documentação das peças importadas daquele veículo... Bem, digamos que se a fiscalização decidir olhar o microfilme, não vai ser só a oficina que fecha. Vai ser a cadeia para nós dois. Eu tenho as provas, Edu. E eu tenho os fiscais na mão. É escolha simples. Você salva o moleque da periferia e vai pra cadeia por sonegação e fraude, ou você assina a papelada da demolição hoje e a gente continua vivendo no Olimpo. Eduardo agarrou a borda da mesa. A madeira lisa escorregou sob o suor da palma da mão. O estômago revirou, uma mistura ácida de raiva e impotência que subiu até a boca. Otávio não era só um sócio ganancioso. Era um predador que sabia exatamente onde morder para matar sem barulho. A falha fatal de Eduardo sempre foi achar que o dinheiro blindava o passado. Agora o passado tinha uma arma apontada para a testa dele, com o gatilho puxado pela mão de quem ele chamava de amigo. É chantagem. É realismo. Amanhã de manhã, os tratores entram na quebrada. Você assina a transferência do lote. A gente lava esse dinheiro com a venda e todo mundo esquece o 2012. O Luan volta para a quebrada dele e você volta a ser o rei da importadora. É a vida, Edu. A ordem natural das coisas. Os pobres nascem para quebrar pedra e nós nascemos para contratar eles. Eduardo saiu sem bater a porta. O coração batia contra as costelas com tanta força que doía, como um pássaro preso em uma caixa de papelão. O elevador desceu em queda livre, o estômago ficando lá em cima no 32º andar. Quando as portas se abriram no térreo, a chuva torrencial de São Paulo castigava o calçamento de granito. Ele não tinha guarda-chuva. A água gelada bateu no rosto, misturando-se com o suor frio e colando os cabelos grisalhos à testa. Caminhou cegamente para a calçada, atropelado pelo vento. Tudo estava perdido. A oficina, o Luan, a redenção. Tudo se resumia a um papel de assinar para não ir para a cana. A culpa era um veneno correndo nas veias, queimando mais que o uísque. Ele fracassou com Arthur, falhou com o pai do Luan e agora falharia com o próprio legado, transformando-se no carrasco do único futuro que valia a pena salvar. Era a noite escura da alma, sem estrelas, sem lua, apenas o asfalto escuro e molhado refletindo uma cidade que engolia os seus filhos.
Um buzinaço rouco e prolongado o tirou do transe. Uma Range Rover preta parou bruscamente no acostamento, forçando o fluxo da avenida, bloqueando 2 faixas. Beatriz desceu correndo, sem se importar com o encharcado. O cabelo dela colou no rosto, a maquiagem preta escorreu pelos olhos, mas o olhar era de uma fúria selvagem, elétrica. Onde você foi esconder, pai? O telefone tá desligado. Eu tô ligando há 1 hora. É o fim, Bea. Otávio, ele tem os arquivos. O 2012, o esquema de importação. Ele me tem pela jugular. Se eu não vender a oficina, ele entrega a gente. O Luan não tem chance. Não tem como ganhar essa. Beatriz abriu a bolsa de couro que já encharcava e enfiou um tablet na cara dele, com tanta força que a ponta quase bateu no nariz dele. A tela brilhava no meio da escuridão da tempestade, iluminando a cara desfigurada de Eduardo. O pai me ensinou a programar. Me lembra? O pai me ensinou que todo sistema tem uma porta dos fundos, sem as fracas, descuido. Eu não entrei nos arquivos da Monteiro, eles têm criptografia pesada. Eu entrei no servidor pessoal do Otávio. O ladrão é esperto, mas viciado em backup na nuvem. Ele pensa que a nuvem é intocável. Eduardo segurou o aparelho, as mãos ainda tremendo. O vídeo tremia, mas o áudio era nítido. Era Otávio, na própria sala onde eles estiveram 5 minutos atrás, conversando com o fiscal-chefe da prefeitura. Um gordinho de bigode suado que Eduardo vira uma vez num jantar. Olha isso aqui, Beatriz. A voz do Otávio no vídeo, embalada pelo som de gelo batendo no copo, ecoou na chuva. Amanhã bota o laudo técnico. Fala que a viga central tá rachada. Fala que é risco de desabamento iminente. Não importa se tá ou não. Ninguém vai ter equipamento para contestar na hora. Eu preciso do terreno vazio até sexta para assinar com a construtora. Depois a gente divide o suborno e eu esqueço da dívida fiscal do seu irmão. Beatriz apertou o braço do pai com força, as unhas cravando no pulso. Não é só a chantagem do 2012, pai. Ele tá forjando a prova. Ele tá cometendo fraude processual agora. Isso não é só crime contra a gente. É crime contra o Estado. É crime público. Enquanto a gente tá se preocupando em se proteger do passado dele, o Otávio tá cometendo um crime novo agora. E ele gravou tudo. É a vareta no próprio raio dele. A chuva continuava caindo, formando poças de lama ao redor dos sapatos de verniz de Eduardo. Mas o frio nas costas desapareceu, substituído por um fogo subindo pela espinha, queimando o medo. Ele olhou para o prédio da Monteiro Importadoras lá em cima, uma ilusão de vidro e aço flutuando na escuridão. Depois olhou para a filha e viu não mais a criança que precisava de proteção, mas uma aliada. O medo da cadeira, da desonra, tudo sumiu diante da certeza de que Otávio tinha subestimado a errada pessoa. Não subestimou o arrogante bilionário. Subestimou a engenheira. Me pega. Onde a gente vai? Pro inferno. Mas antes, a gente vai ver o Luan. A gente não precisa de dinheiro para ganhar essa guerra, Bea. A gente precisa de megafone. O sol da tarde martelava o asfalto com uma violência quase física, transformando a rua estreita da periferia numa caldeira. O cheiro de óleo queimado e maresia subia do esgoto, misturado ao suor de centenas de corpos comprimidos contra a fita amarela da fiscalização. O ar vibrava com o zumbido agudo dos drones da imprensa e o murmúrio enfurecido da vizinhança, que formava uma muralha humana em torno da oficina. Do outro lado da linha, o caminhão guincho da prefeitura bufava, diesel preto saindo do escape, pronto para carregar o motor interditado e os sonhos daquela família. Otávio estava parado na sombra, o terno de linho impecável, mas o pescoço empoado e a mandíbula rígida truíam o pânico. Ele passava o lenço de seda na testa com uma frequência nervosa, os olhos saltando entre a multidão hostil e os relógios. Isso é uma loucura, Eduardo. Você está transformando uma questão fiscal em circo. Olha essa gente. Bandidos, vagabundos. Vão acabar com a nossa reputação. Dê ordem para eles recuarem. Assine a autorização de remoção e eu resolvo tudo no escritório. Por que você tem que fazer tudo do jeito mais difícil? Eduardo não tirou os olhos do capô aberto do sedã de luxo, o motor brilhando sob a luz da tarde, uma peça de joalheria exposta num barraco. Ele sentia o cheiro de metal quente e borracha, um aroma que antes lhe causava náusea, mas agora cheirava a batalha. A mão no bolso apertava o USB que Beatriz lhe entregara, o plástico quente contra a palma suada. A reputação que você quer salvar é a sua, Otávio, a dos seus comparsas. Não tem mais escritório que segure isso. Aqui é onde a verdade acontece. Você é ingênuo. A verdade é o que a gente diz que é nos papéis. Sem esses papéis, isso aqui é sucata. E o rapaz, esse seu gênio, vai ser preso por desacato à autoridade se não fechar essa boca em 5 segundos. O caminhão não vai embora vazio.
Luan, encurvado sobre o motor, nem ergueu a cabeça. O suor escorria pelo nariz, pingando na coletor de admissão polido, mas ele não se mexia. Suas mãos, calejadas e pretas de graxa, mexiam com uma precisão cirúrgica nos fios do sensor de injeção. O ruído da multidão aumentava, gritos de justiça e não fecha, batendo contra as paredes de tijolos. O fiscal, um homem gordo e vermelho, com um uniforme apertado, olhava para o relógio, depois para Otávio, indeciso, a chave do guincho balançando na mão. Senhores, por favor, a ordem é clara. Vamos lacrar. Espera. A voz de Eduardo cortou o barulho. Rouca, firme. Ele caminhou até o lado de Luan. O rapaz não está desmontando nada. Ele está preparando a demonstração técnica que o seu laudo fraudulento dizia ser impossível. O senhor falou que a injeção eletrônica estava adulterada, que o motor tinha risco de explosão. Luan, liga. Luan endireitou-se lentamente, limpando a mão na perna da calça jeans. O olhar dele encontrou o de Otávio e o magnata sentiu um arrepio gelado subir pela espinha apesar do calor. Não havia ódio, apenas uma certeza fria e assustadora. Chave no contato. Senhor fiscal, afaste-se 3 metros. Não quero manchar o terno do senhor se a válvula de escape estourar, como diz o laudo. Otávio deu um passo à frente, tentando intimidar. Eu proíbo. Se ligar isso, sou responsável por qualquer acidente. Parem tudo agora. Ligue, ordenou Eduardo. A chave girou. O motor de arranco engoliu o ar com um chiado metálico. A multidão prendeu a respiração. O primeiro varejo veio baixo, rouco, como um animal selvagem acordando de uma hibernação forçada. O chão de cimento vibrou sob as solas dos sapatos de Eduardo. Luan ajustou a rotação manualmente, o pé leve no acelerador. O som subiu de oitava, um rugido limpo, potente, sincronizado. Não havia falhas, não havia engasgos. A vibração era constante, uma frequência pura que fazia os vidros da oficina tremerem. Luan puxou a alavanca do acelerador e o motor berrou, liberando uma onda de calor que afastou o fiscal, que tropeçou para trás, caindo de bunda no chão. O som ecoou pelas ruas, silenciando por completo os gritos da plateia. Era o som da eficiência. O som da competência gritando sobre a mentira burocrática. Eduardo sentiu o peito abrir, o ar finalmente entrando nos pulmões sem esforço. Ele olhou para o motor e ali não via mais uma máquina. Via a extensão da dignidade daquele rapaz. A rotação está estável em 7.000. Emissão de monóxido abaixo do permitido. Luan gritou para ser ouvido acima do barulho, virando-se para as câmeras. O laudo dizia que o carburador estava entupido. Esse carro é injeção direta. O fiscal nem sabe o que está vendo. Eduardo virou-se para Otávio. O rosto do sócio estava branco, suor escorrendo em bicas pelas têmporas, maquiagem correndo. Eduardo puxou o USB do bolso e o levantou, segurando-o alto para a multidão e os celulares verem. E não é só o motor que funciona. Aqui tem os e-mails, as transferências da conta offshore do senhor para a ONG Fantasma que financiou a fiscalização do seu amigo ali no chão. Tem o áudio da reunião ontem, onde vocês combinaram interditar a gente para liberar o terreno para o empreendimento da sua cunhada. Acho que a reputação que vai ser lama agora é a sua. Otávio esticou a mão, num gesto desesperado e patético. Isso é invasão de privacidade. Você não pode. Eduardo, pense na empresa. A empresa é minha. E você está demitido. O guincho deu marcha ré, buzinas altas e estridentes, fugindo da chuva de vaias e garrafas plásticas que a multidão começava a jogar. O fiscal no chão gaguejava, tentando se levantar, mas Dona Cida, a líder comunitária, bloqueou o caminho dele com a barriga e um dedo em riste, o rosto inchado de raiva. Não sai não, seu ladrão. Vai ter que ouvir o povo. Eduardo olhou para Luan. O rapaz desligou o motor. O silêncio que voltou foi pesado, vitorioso. Luan sorriu, um sorriso de canto de boca, tímido, mas orgulhoso. Pela primeira vez em anos, Eduardo não viu o fantasma do filho morto naquele sorriso. Viu apenas Luan, um homem novo, brilhante, com seu próprio futuro à frente. O peso no peito de Eduardo desapareceu, substituído por uma leveza estranha, aterradora e maravilhosa. Ele colocou a mão no ombro sujo do rapaz. Bom trabalho. Disse que funcionava, respondeu Luan, encolhendo os ombros. É só mecânica, patrão. Física. Não mente. Otávio recuava, cercado por repórteres e microfones, as perguntas acertando-o como projéteis. Ele tentava empurrar os câmeras, mas era engolido pela multidão e pelas câmeras de celular. Um homem rico e poderoso reduzido a um animal encurralado na sarjeta da quebrada. Eduardo respirou fundo, sentindo o cheiro de óleo e vitória no ar.
A oficina continuava lá, suja, precária, mas de pé. E ele junto com ela. O burburinho da multidão ainda ecoava nas paredes de tijolos expostos, mas agora era um som diferente. Não era mais o berro revolucionário da guerra, mas o zumbido harmonioso de quem sabe que venceu. Eduardo encostou-se à coluna de ferro da entrada, sentindo a frieza do metal através da camisa de linho amassada. O cheiro de óleo diesel e tinta fresca impregnava o ar, uma mistura agressiva que, estranhamente, acalmava o nó no estômago que ele carregava por anos. O engarrafamento de curiosos na rua diminuía, e as viaturas da fiscalização, antes ameaçadoras, agora se retiravam em silêncio, as luzes vermelhas apagadas. Dentro da oficina, o caos organizado era uma sinfonia. O som da chave de roquete apertando parafusos ritmava a conversa dos vizinhos, que varriam o chão de cimento com uma vaidade de donos de casa. Otávio tinha sumido, tragado pelo vácuo de sua própria arrogância, e o silêncio do celular no bolso de Eduardo era a prova mais barulhenta de que a guerra tinha acabado. Ele olhou para as mãos. Unhas limpas, manchas leves de graxa na ponta dos dedos. Pela primeira vez, sentia que pertencia ali, não como um filantropo perdido, mas como uma peça que finalmente encontrou sua engrenagem. Luan estava no centro do salão, não mais curvado humildemente, mas de pé, explicando o funcionamento de um scanner de diagnóstico para um grupo de jovens da comunidade. A postura dele era firme, a voz clara, sem o sotaque de submissão que a elite exigia dos de baixo. Ele passava a mão na lateral de um equipamento de última geração que Eduardo trouxera, o dedo roçando na etiqueta de metal frio, revelando um orgulho que não precisava de palavras. Eduardo caminhou até a mesa onde Sebastião contava o caixinha, a expressão cansada mas radiante. O velho mecânico ergueu os olhos e, por um segundo, o preconceito de classe desceu a guarda. Não houve aperto de mão de negócios, apenas um aceno de cabeça. Um reconhecimento de sobreviventes. Ao lado da caixa registradora, a foto de Arthur ainda estava colada na parede, mas agora, emoldurada por desenhos de crianças do bairro. Eduardo olhou para o filho na foto, depois para Luan, e o peso no peito desmoronou. Não era substituição. Era continuação. O coração dele, antes um motor furioso e desregulado, agora batia em um ritmo constante, quente, vivo. O tempo acelerou. O sol da tarde deu lugar às luzes de LED da nova placa externa. 10 anos se condensaram em piscar de olhos. A oficina não era mais um fundo de quintal, mas um pavilhão vasto, um centro de excelência técnica que atraía estudantes de engenharia de todo o Brasil. O ar ainda cheirava a metal, mas misturado ao perfume de café forte e papelada. O som agora era o bater de teclados e o zumbido de drones de inspeção. Luan, agora um homem de 30 anos com o cabelo levemente grisalho nas têmporas, ocupava o escritório que pertencia a Otávio. Ele não usava ternos Armani, preferindo o jaleco de algodão estampado com o logo da oficina, mas o poder que emanava dele era inegável. Ele apertava a mão de executivos de multinacionais com a mesma firmeza com que apertava as cabeças de cilindros. Pela janela de vidro que dava para a comunidade, era possível ver a transformação ao redor. Ruas asfaltadas, crianças indo para a escola, uma economia que girava por conta própria. Eduardo mais velho, os ombros curvados pelo tempo, sentava-se no banco de passageiro de um protótipo de motor movido a hidrogênio que a oficina desenvolvera. Ele não dirigia mais. Apenas apreciava o passeio. Ele olhava para Luan ao volante e via o legado. Não um império de importação de cinzentas e cinzas, mas um império de gente, de suor e futuro. O celular dele vibrou no bolso. Era Beatriz, enviando uma foto da formatura da turma de jovens aprendizes. Sorriu. A falha fatal dele, a arrogância, tinha sido lixada, polida e substituída pela humildade da experiência. O motor ligou com um ronco suave, uma potência controlada, e Eduardo fechou os olhos, sentindo a vibração no assento. Era o som da redenção. Era o som da paz. Se você curtiu essa jornada de resgate e transformação, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais histórias que desafiam o destino. Até a próxima!